mulheres são as quem mais sofrem ameaça nos seus territórios, nos seus ambientes de trabalho. E professora, ainda tem um tempo? Então, são esses corpos que também estão, muitas vezes, como dito ontem, imerso em lama e em águas contaminadas, que são constantemente ameaçados sobre um discurso de geração de emprego e renda, sobre um discurso de desenvolvimento econômico. E aí a gente tem visto sempre as pessoas chegarem em nossas comunidades com as teorias evolucionistas, dizendo que a gente precisa evoluir, que a gente precisa tirar essas pessoas dessas condições, da condição de miserabilidade. E aí a gente tem dito, por exemplo, para a gente pensar essa dimensão da produção da pesca artesanal. Assim, eu sou pescadora de profissão, de tradição e de decisão política. E aí, o racismo, o tempo todo, o racismo institucional, o racismo estrutural, o tempo todo fica dizendo assim: menina, mas você não quer um emprego? Menina, mas você fala tão bonitinho. Porque Jorge Amado, porque Caymmi e outros não falaram sobre nós, ou quando falou sobre nós, falou de um pescador que tem dois amores, e o bem da terra e o bem do mar. Então nós, as mulheres pescadoras, não éramos sujeitas da nossa própria história. Nós somos objetos de um homem. Não falou da importância da pesca artesanal, não falou da importância da produção pesqueira para a cultura da Bahia, porque o que seria da cultura da Bahia, dos acarajés, das muquecas, se não fosse o que a gente produz nos nossos territórios pesqueiros, o que seria dessa tradição? Então essa sociedade não falou sobre isso, porque não é interessante falar sobre quais condições a gente está produzindo esse alimento. Não é interessante falar sobre a contaminação da Baía de Todos os Santos, da contaminação da Baía de Aratu, da contaminação do Rio Subaé, de toda a contaminação que existe nesse território de águas, porque falar sobre isso é colocar em risco interesses econômicos, que quando a gente está nas estruturas do Estado, a gente trai o nosso povo e trai os princípios democráticos de direito. Aí a gente tem sido obrigadas e obrigados a viver constantes contradições. A gente disse, os pescadores e as pescadoras, a gente disse: presidenta, vai ter golpe, porque a gente tomou o golpe primeiro. A gente tomou o golpe quando foi colocada a pedra fundamental do estaleiro enseada para Araguaçu. A gente tomou o golpe quando foi criado o decreto 8424, 8425 e tantos outros. Mas depois a gente foi lá defender a presidenta. A gente disse que não existia democracia nesse país, porque o princípio democrático defende a diversidade dos povos, o direito ao território, ao modo de vida. E se isso não estava garantido, a democracia é uma farsa. E ao mesmo tempo, a gente precisou defender a falsa democracia. Que diabo é esse? E que situação a gente se encontra?
porque a esquerda que eu represento, porque no meu município eu fundei o Partido dos Trabalhadores e eu estou na luta pela defesa desse partido. Mas essa mesma esquerda que a gente disse que não acreditava mais, que não existia nesse país, a gente está entendendo a importância de defender os princípios e alguns elementos que essa esquerda... Então, assim, e aí os intelectuais, as intelectuais da academia, porque eu passei na academia, mas eu sou militante, eu sou pesquisadora. Responda pra gente, quais são os caminhos mesmo, porque assim, o princípio, a bandeira principal é a defesa do território, mas não existe território sem cultura, sem políticas públicas, não existe território sem acesso à água e sem direitos garantidos. Aí a gente quer fazer esse debate no sentido de que, de modo geral, uma das questões para tentar sistematizar essa fala, que não é de fechamento, porque a gente continua, mas é de conclusão de um ciclo, o que a gente está dizendo com esses símbolos aqui é que a gente quer incorporar esses símbolos que estão aqui para cá. E aí a gente quer construir a agroecologia pensando na dimensão de terra e de água, não como símbolos à parte, porque a gente não tem mais tempo de participar de nenhum processo como coadjuvante. A gente não tem tempo mais para isso. Então a gente quer ser parte. Todo lugar que a gente tiver, a gente quer ser parte. A gente quer ser parte. E aí, quando a gente vai defender o território, é dizer de que assim, a gente não está defendendo o território de água como um elemento conjuntural. Depois que descobriram que estava sendo usado o aquífero Guarani e outros. A defesa da água sempre foi para nós como a defesa dos nossos próprios corpos e como a defesa da nossa vida. E aí a gente quer contar efetivamente com o apoio de todos e todas que se dizem estar juntos e juntas, porque a gente também não está no mesmo barco. Tem gente que está na canoa assim e tem gente que ainda está nos seus iates, né? E aí, o que eu acho massa nesse momento, porque o mal ele não é ruim de tudo não. Se vocês tiverem um tempo, vocês vão entender sobre maré boa e maré não boa e qual é a importância estratégica da maré pequena, da maré não boa. Nós estamos vivendo numa maré pequena e o bom disso é que parece que está todo mundo fudido. Aquela pingueira que estava dando lá em casa, no meu território, e que o povo está dizendo assim, ela é extremista, ela é enxamista, é mimimi. Aquela pingueira agora está dando na casa dos intelectuais, dos artistas, dos homossexuais. Isso é bom, porque ou a gente se fode juntos, sem prazer, ou a gente luta junto. Isso é bom. E que viva nós, e que viva as águas da nossa resistência.